Você já parou para pensar por que Deus colocou no Jardim do Éden, o Jardim das Maravilhas, o Jardim da Perfeição? Ele coloca uma cobra dentro desse jardim, uma cobra falante. Será que ele estava armando ali uma arapuca para a humanidade? Colocando a bendita da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim? Olha, essas são perguntas que talvez você tenha se feito quando você ainda era criança, lá na escola bíblica da sua igreja. Mas quando a gente vai crescendo, a gente deixa essas perguntas de lado. Mas meu irmão e minha irmã, para você entender esse texto de verdade, ao invés de esquecer essas perguntas e se esconder delas, a gente tem que correr para frente delas e confrontar cada uma dessas questões, porque nessas inconsistências, está escondido o segredo e o sentido central desse texto. Então, vem comigo que eu vou contar para você o que você nunca ouviu sobre o segundo relato da criação em Gênesis. Então, para começar, eu não vou começar não, vou começar assim, ó. Pelo amor de Deus, dá logo um like aí, não custa nada. Aproveita que você já clicou no like e aí você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar sempre a par de quando a gente lançar vídeo aqui na Etnos, beleza? Então, pra gente entender esse texto de largada, você tem que se perguntar, olha, por que o livro de Gênesis tem duas histórias da criação? Porque foi só uma criação, mas por que tem duas? E a resposta para essa pergunta é que são duas histórias da criação, porque elas estão apresentando duas perspectivas diferentes da mesma criação. Tanto que se você pegar a primeira história com a segunda história e tentar encaixar uma com a outra, não vai dar certo, porque são duas histórias da mesma criação. Na primeira história, aquela dos 7 dias, qual é o sentido dela? O sentido dela é que o Deus que não precisa descansar, ele descansa no 7º dia. Por que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Alfa e o Ômega, descansa no 7º dia da criação? Ele não precisa descansar. Mas através dessa inconsistência do texto, a gente aprende que a mensagem central do primeiro relato da criação é um Deus que está dizendo para o seu povo, gente, vocês precisam descansar. Vocês ficaram 400 anos escravos aí no Egito e agora que vocês saíram do Egito e estão entrando nessa jornada comigo no deserto, sob a liderança de Moisés, foi quando esse povo recebeu esse texto, vocês precisam aprender uma coisa, a primeira coisa de todas, que vocês precisam aprender nessa história que eu vou começar a contar para vocês, é que vocês precisam aprender a descansar. O Império do Egito dizia que o valor de vocês estava em quanto tijolo vocês produziam, em quantas coisas vocês faziam. O valor de vocês estava naquilo que vocês faziam. Mas no meu reino, no reino de amor e de misericórdia eterna, o seu valor está baseado em quem você é. E você é a joia da minha criação. Você é a obra-prima de toda essa boa criação, porque Deus olhou para tudo e ele viu que era tudo muito bom, inclusive você. Então, aprende a descansar. Esse é o sentido da primeira história da criação, o descanso. Na segunda história da criação, que a gente comumente pensa na igreja que é a história da queda, mas na verdade é a segunda história da criação, qual é o sentido dessa história? Para a gente entender o sentido dessa história, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que olhar para os problemas, para as inconsistências dessa história e, a partir dessas inconsistências, tentar entender e buscar o verdadeiro sentido do texto. E para a gente conseguir enxergar essas inconsistências, a gente vai ter que confrontar um efeito chamado efeito canção de ninar. O que é o famoso efeito canção de ninar? Esse efeito, ele faz com que a gente escute algumas histórias tantas e tantas vezes que a gente acaba perdendo a capacidade de ouvir de fato o que a história está dizendo. Quer ver como que isso acontece? Aquela cantiga de niná que a gente ouvia quando era criança. Nana neném, que a cuca vai chegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. O que essa história está dizendo? A gente canta com o bebezinho no colo essa música. Nana neném. Mas o que essa música está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que tem um animal mitológico que tem corpo de mulher e cabeça de jacaré, assustador, que ele está vindo. E essa pessoa está dizendo para a criança, olha só, dorme, porque está vindo esse monstro aí, mas é melhor você dormir. Porque se ele chegar e você estiver acordado, talvez você vai conseguir fugir. Mas se você estiver dormindo, ele vai chegar, vai comer você e vai estar tudo certo, vai ser menos sofrimento. Tá? E olha, esse é o seu destino, porque o teu pai e a tua mãe não estão em casa. O teu pai, coitado, está trabalhando na roça, e a sua mãe também foi trabalhar em algum outro lugar. Olha que história sinistra para a gente cantar para um bebezinho ou para uma criança pequena. Mas a gente não se apega no sentido real dessa história porque a gente já ouviu essa canção de Niná tantas e tantas vezes que a gente esquece desses problemas, dessas inconsistências, dessas incoerências. Como que eu vou cantar uma música dessa para uma criança?
No texto, no segundo relato da criação em Gênesis, o que a gente conhece como relato da queda, é a mesma coisa. E para a gente entender o verdadeiro sentido dessa história, a gente precisa pensar nesses problemas. Quais são os problemas que estão nesse texto aí? O primeiro problema é que essa história ela apresenta um Deus que tem TDAH. Um Deus que tem um problema terrível de foco. Porque depois de criar o homem, Deus, ele cria um homem, beleza e tal, e aí ele fala para o homem assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Vou criar para ele uma auxiliadora idônea. Olha, tem um vídeo inteiro que a gente fez só para falar sobre esse negócio de auxiliadora idônea lá no Instagram da Etnos. Então você entra lá no Instagram da Etnos e você acessa lá nos nossos rios esse devocional que é fantástico, sobre a palavra auxiliadora idônea. Essa é a pior tradução da história, de toda a história da Bíblia. Essa expressão auxiliadora idônea. Mas voltando, ele chega e dá essa notícia bombástica. Ó, irmão, vou criar uma parceira para você. E aí, depois de dar essa notícia bombástica, o que Deus faz? Ele começa a criar um monte de animais, cria os animais. Depois de criar os animais, chega para Adão e fala assim, aí, Adão, chega mais aí, dá um nome pros animais aí para mim, faz favor? Mas calma aí, se eu sou Adão, eu falo assim, mas Deus, você não tinha falado que ia criar uma parceira para mim e agora tá me dando essa tarefa aí de dar nome pros animais? Então tem alguma inconsistência, tem alguma coisa errada nessa ordem aí. Ou talvez tem alguma coisa que a gente precisa perceber nessa incoerência, nessa falta de sentido desse momento da história, que vai nos ajudar a chegar ao verdadeiro sentido desse texto. Mas vamos seguir para os próximos problemas. O segundo problema, e esse é terrível, o segundo problema dessa história é que, para mim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não dá o conhecimento do bem e do mal. E a própria existência dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma incoerência em si mesma. Por quê? Primeiro, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a mulher e Adão comem o fruto dessa árvore, eles já tinham anteriormente o conhecimento do que era bom, do que era mal, do que era certo e do que era errado. Porque quando a serpente fala com a mulher, ela fala assim, foi isso mesmo que Deus disse, você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela fala assim, não foi isso que Deus disse. Deus disse que não pode comer só dessa árvore específica, aí a árvore do conhecimento do bem e do mal, do resto pode comer tudo. Então ela está criando uma distinção clara entre aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. Ou seja, ela já tinha esse conceito dentro dela. O segundo problema é que, se de fato a árvore do conhecimento do bem e do mal dá à pessoa que come ela o conhecimento do bem e do mal, do que é certo e que é errado, seria injusto Deus punir a humanidade por comer do fruto dessa árvore pela primeira vez. Porque para pensar, se eu tô lá no jardim, eu vou lá e como do fruto proibido, aí Deus vem me punir, eu falo assim, calma aí Deus, mas eu não sabia o que era certo e errado antes, Agora que eu comi do fruto, que eu tô ligado o que é certo e errado. Então você só me pune da segunda vez, a partir de agora já não tem mais desculpa, Agora eu já sei o que é certo e errado. Então, não me pune dessa vez não, me pune da segunda se eu comer de novo. Mas eu não vou comer não, prometo que eu não vou comer. Tá entendendo o que eu tô te falando? Essa árvore é muito esquisita. Tem uma incoerência aí nessa história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Terceiro elemento que eu preciso falar sobre isso, gente, isso é uma loucura. O homem e a mulher comem do fruto da bendita árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles percebem uma coisa incrível. Eles percebem que eles estão pelados. Mas, gente, essa árvore estava lá. Tinha uma proibição de não poder comer ela. Uma coisa super secreta. Não pode comer da árvore e tal. E aí, quando os caras comem da árvore, do fruto da árvore, o que eles descobrem é que eles estão pelados. Isso é uma coisa muito estranha. Eles poderiam ter comido do fruto da árvore, terem tido uma iluminação, começar a filosofar sobre o certo e errado, sobre a moral, sobre bons costumes, sei lá, sobre várias coisas. Mas não, eles comem do fruto e percebem que estão nus. Também tem alguma coisa estranha aí. Isso é um problema dentro do texto. Então, eu vou falar sobre outros problemas do texto, tem muita coisa aqui ainda pra gente falar. Mas antes disso, a minha esposa acabou de me lembrar, a Paola, a voz da consciência aí atrás da câmera, ela falou o seguinte, que eu preciso lembrar que para quem assistiu os outros vídeos já tá ligado que esses problemas, eles fazem parte de uma estrutura, que é uma estrutura de uma poesia antiga, especificamente chamada de quiasmo, beleza? Então, por que isso é importante? Porque se você lê o texto como uma poesia, você vai olhar essas incoerências como uma licença poética. Eu amo você mais do que todo o universo, do que o sol e as estrelas. Não é que eu amo mais do que todo o universo.
Isso é só uma licença poética para expressar o quão grande é o meu amor por você. Entende o que eu estou te falando? A forma como a gente lê uma poesia e a gente encara as incoerências, as faltas de lógicas ou as licenças poéticas do texto são completamente diferente do que se a gente estivesse lendo uma narração de uma história. Beleza? Então isso é fundamental. Depois que tu terminar esse vídeo aqui, tu assiste os outros vídeos. Tem o vídeo de boas-vindas, o de introdução e o vídeo do primeiro relato da criação. Assiste os três, maratona logo, que tenho certeza que vai ser bom para você. Mas vamos voltar para os problemas do texto. O outro problema que a gente tem nesse texto é o seguinte. Gente, se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ia causar toda essa desgraça que nós estamos vivendo hoje, chamado pecado, a queda da humanidade, por que raios que essa árvore está no meio do jardim, gente? Será que Deus estava armando uma arapuca para as pessoas? Parece que ele está armando uma arapuca. Ele deixa assim, ele fala assim, ó, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou botar ela aqui no meio do jardim, beleza? Mas não come não. Eu vou embora agora, mas eu volto aqui uma vez por dia para falar com vocês. Mas não come. Gente, que ideia maluca é essa? Olha só, eu tenho um filho de 7 anos, João Luca, meu filhote, 7 anos. Ele adora luta, espada, arminha, ele ama essas coisas. Então, imagina que eu tivesse em casa uma espada samurai, super afiada, sabe? Aquela espada assim, de primeiro, do Japão mesmo. Importei do Japão uma espada samurai. Eu sei que o meu filho, ele olha para a espada, ele acha que ela é atraente aos olhos, ela é desejável para brincar. O que eu vou fazer com essa espada, pelo amor de Deus, eu e você e qualquer pai que tem um 2 neurônios funcionando? Eu vou pegar essa espada, eu vou esconder ela em cima do armário, eu vou cavar um buraco no jardim, vou botar ela lá dentro. Gente, eu vou botar no lugar mais escondido dessa casa. Eu vou pegar, se pá, eu não vou nem falar pra esse menino que existe uma espada nessa casa. Porque senão ele vai ficar de 5 minutos. Pai, deixa eu ver a espada, por favor, eu posso brincar com a espada? Você tá entendendo? Tem um risco muito grande. Mas só que nessa história, esse Deus que o texto está nos apresentando, ele não esconde a árvore não, ele deixa ela lá no centro desse jardim. Será que ele está armando uma arapuca para as pessoas? Eu creio que ele não está armando, porque a gente conhece quem Deus é. Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia eterna. Mas esse problema, essa inconsistência do texto, essa licença poética, está levando a gente para o centro, para o significado dessa história. Vamos continuar andando. Então eu preciso voltar a falar sobre esse lance de nudez de novo. Porque olha só, o homem e a mulher comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e descobrem essa coisa fantástica que eles estão nus. Assim que Deus, antes de comer a mulher e o homem comerem do fruto, assim que Deus cria a mulher, Adão faz aquela poesia apaixonada, né? Essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, vou chamá-la de mulher, porque do homem ela foi tirada. Gente, assiste o negócio de Etzer-Kenegdo que eu vou falar sobre essa parte também. Mas voltando. Depois de dizer isso, de fazer essa poesia, Deus fala, deixa claro na história, de que um homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Que parada, nada a ver, né? Tipo, no meio dessa história, Deus deixa claro, eles estavam nus e não sentiam vergonha. Aí o homem e a mulher comem do fruto do proibido e descobrem que estão nus. Aí Deus chega no jardim, pergunta para o homem, Adão, onde você está? Humanidade, onde vocês estão? E aí Adão vem e fala assim, eu fiquei com medo quando eu vi você chegando, e aí eu me escondi porque eu tô pelado, pô. Aí Deus chega para Adão e fala assim, quem te falou que você tá pelado? Você comeu do fruto da árvore que eu tinha ordenado você não comer? Aí Adão fala assim, não, pô, mas a culpa não é minha, foi essa mulher miserável aí que você me deu, que me deu do fruto. Aí a mulher bota a culpa na serpente, aí Deus amaldiçoou a serpente, aí tu sabe como que se desenrola a história. Mas o ponto central aqui é que a humanidade teve um encontro com a serpente. Deus chega no jardim. De todas as coisas que aconteceram nesse momento, a desobediência, tudo que aconteceu, quando Deus fala com o homem, a primeira coisa que ele faz questão de falar é que ele estava nu. E por isso ele ficou com vergonha e se escondeu. E aí Deus podia ter falado muitas coisas, mas ele pergunta, quem te disse que você estava nu? Você está percebendo? É nudez atrás de nudez. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Comeu do fruto e ficou nu, e percebeu que estava nu. Deus chegou e o cara se escondeu porque ele estava pelado. E depois que ele disse que estava pelado, Deus perguntou, quem te disse que você está pelado? É nudez atrás de nudez. Então, o centro desse quiasmo, ele está escondido nessa ideia de nudez. E quando a gente olha para essa palavra nudez, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. É que a palavra nudez, nu e astuto
São três palavras que têm mais ou menos o mesmo som em hebraico. É Aron, Eron e Erum. Essas três palavras, elas são quase que indistinguíveis na língua original. Então, quando Deus está falando para as pessoas sobre esse negócio de nudez e repetindo esse negócio de nudez, eles estão ouvindo essa palavra que tem o mesmo som da primeira característica que o texto deixa claro sobre a serpente. Que o texto diz que a serpente ele era o animal mais astuto de todos os animais do jardim. Ou seja, ele era o animal mais erum de todos os animais do jardim. Então, essa palavra erum, junto com a palavra aron e eron, que é nudez ou nu, elas são muito difíceis de você distinguir. Então, se uma pessoa tivesse sentado lá ouvindo a história, quando falasse que Eva comeu do fruto e eles olharam e viram que estavam Aron, alguém podia levantar a mão lá no fundo e perguntar: Moisés, rapidão, repete essa parte aí. O que tu falou? Tu falou que eles comeram do fruto e perceberam que estavam astutos? Ou a serpente era o animal mais pelado de todos os animais? Você entende? Tem uma relação entre essas palavras. E essa relação, essa conexão, ela tem o objetivo de nos apontar para o maior problema desse texto. O maior problema desse texto é que tem, pelo amor do Santo Cristo, uma cobra falante no jardim, minha gente. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe que não existe cobra falante. Na Bíblia, não tem história de animal falante, gente. Quer dizer, só tem uma história lá da mula de Balaão, mas o ponto central daquela história é que a mula não tinha que estar falando. Então, essa serpente está falando é uma coisa absurda, bizarra. E quando a gente vê as métricas e todos os padrões do texto, a gente vê que o centro dessa poesia está exatamente na primeira fala dessa serpente. A serpente ela chega para a mulher e faz uma pergunta brilhante. Ela faz a seguinte pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim? Para a gente entender o significado dessa frase, a gente tem que entender onde está a ênfase dessa frase. No hebraico, a ênfase dessa frase está na palavra disse. Então, quando a serpente está falando isso, é como se ela estivesse dizendo assim: foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que foi isso mesmo que Deus falou? Porque não é possível. Gente, pelo amor de Deus, olha aí pro jardim, tem 1,5 milhão de árvores, tem fruto para tudo quanto é lado. Não é possível que ele criou todas essas coisas e deixou só uma árvore de fora de tudo aquilo que tu podia comer. Tu tem certeza que foi isso que Deus disse? Tem certeza que Adão falou o troço certo para você? Será que não tem alguma confusão nesse negócio? Ela está plantando essa dúvida no coração da humanidade, na mente ali da mulher que está falando com ela diretamente. Foi isso mesmo que Deus disse? Não é possível que ele tenha dito isso, porque você tem o direito de tomar tudo que existe nesse jardim para o seu próprio consumo, para satisfazer os seus próprios desejos. Então, isso aqui já está muito próximo do significado central desse texto, mas eu preciso voltar e falar mais uma outra coisa sobre esse animal incrível que é a serpente. Vamos lá, a serpente, ela é um animal que ela é incrivelmente humana. Ela é incrivelmente humana. Porque a serpente, ela fala, a serpente, ela raciocina, a serpente, ela tem empatia, ela se relaciona. A serpente, ela é um animal incrivelmente humano, ela anda. Então, se você olha para a serpente e o texto não deixa claro para a gente, se o texto não deixasse claro para a gente que ela era definitivamente um animal selvagem, né, o mais astuto de todos os animais selvagens, mas ela era um animal selvagem, você ia olhar para essa serpente e você ia confundir ela com o ser humano. E aí, para a gente entender por que esse personagem ele é tão intrigante, a gente tem que voltar lá na primeira inconsistência que a gente falou do Deus que tem TDAH. Porque Deus faz o seguinte, olha só. Adão, vou fazer uma companheira para você que te seja uma auxiliadora idônea, beleza? Que vai estar junto com você, numa parceria, para que vocês possam levar a criação para onde quer que vocês queiram levar, através daquilo que vocês quiserem fazer e sobre a minha graça e a minha bênção, beleza? Mas antes de fazer isso, Adão, eu vou pegar aqui e vou criar todos os animais, vou trazer cada um desses animais para você e você vai dar o nome de cada um desses animais. Aí passaram todos os animais, inclusive a serpente, e Adão, no final de dar o nome dos animais, ele fala assim, que ele não encontrou nenhum animal, nenhum parceiro que fosse adequado para ele. E aí, então, finalmente, Deus, ele cria a mulher.
Então parece que o que Deus queria com essa coisa que inicialmente parecia uma falta de foco era que Adão olhasse para todos os animais e percebesse: eu não sou um animal selvagem. Eu não sou igual aos animais selvagens. Eu sou diferente deles. Nenhum deles serve para ser minha cara metade, ser essa ajudadora idônea. Então parece que Deus está querendo que Adão ele chegue até essa conclusão. Mas só que, imagina, quando passou a serpente na frente dele, Adão viu que ela andava, viu que a serpente falava, viu que a serpente raciocinava, viu que a serpente fazia tudo isso. Mas mesmo assim, ela é um animal selvagem, ela não é igual a ele. Então, para que a gente consiga entender o centro dessa história, a gente tem que entender qual é a diferença essencial, marcante, definitiva entre a humanidade e a serpente. Qual é essa diferença que Adão aparentemente foi capaz de identificar e que Deus queria que ele identificasse e que a gente não está vendo nessa história? Porque a gente viu muitas semelhanças, né? Ela anda, ela fala, ela raciocina, ela se importa, ela tem todas essas capacidades. Para a gente entender o significado dessa diferença, encontrar essa diferença, a gente tem que voltar lá na primeira história da criação, quando Deus diz que ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, essa característica, a imagem, carregar a imagem e semelhança de Deus, é uma característica que é única da humanidade. Então, a diferença entre o homem e a mulher e a serpente é que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente precisa descobrir o que significa carregar a imagem e semelhança de Deus. E aí, para a gente chegar a essa resposta, a gente tem que analisar um dos nomes que a Bíblia usa para falar de Deus, para falar do Deus Elohim. E um desses nomes é o nome El Shaddai. Se a gente pegar o nome El Shaddai, ele tem um significado que todo mundo conhece, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, alguma coisa nessa direção em português. Mas essa tradução ela é meio que enjambrada, ela não é uma tradução precisa com aquilo que a palavra quer dizer. E aí alguns estudiosos, alguns judeus, estudiosos da língua original do texto bíblico, do hebraico, eles dizem que para você chegar a um significado mais adequado desse nome El Shaddai, a gente tem que pegar o significado de cada uma das letras que compõem esse nome, e a partir da junção do significado dessas letras, a gente vai chegar ao verdadeiro significado desse nome. Porque em português a gente não consegue fazer isso, porque a letra A, por exemplo, ela não tem o significado próprio, mas no hebraico existe essa possibilidade. Então, se a gente pegar o significado de todas as letras em hebraico e que compõem o nome El Shaddai, a gente vai chegar ao significado: o Deus que sabe quando dizer já chega. Preste atenção. O Deus que sabe quando dizer já chega, já basta, já foi o suficiente. Esse é o significado do nome El Shaddai. E veja só, não é esse Deus que a gente encontra lá no final do primeiro relato da criação? Esse Deus que olha para toda a sua obra, para tudo aquilo que ele fez. Gente, imagina todas as coisas, todas as plantas, todos os animais, todos os biomas, todos os rios, todas as cachoeiras, toda a beleza que existe nesse mundo, todo o potencial que existe nesse mundo. Ele olhou para tudo isso e falou assim: já chega de criar, já é o suficiente. Ele impôs a si mesmo um limite para a sua ação criadora. E olha só, nesse sexto dia da criação, gente, ainda não existia geladeira, ainda não tinha fogão, ainda não tinha ar-condicionado, ainda não tinha microfone, ainda não tinha câmera de gravar vídeo, ainda não tinha praticamente tudo aquilo que a gente vê hoje em dia que foi criado, desenvolvido pelo homem, toda a tecnologia feita pelo homem. Mas só que Deus, naquele momento, ele limita, ele dá um limite ao seu poder criativo, ao seu poder criador, porque ele olha e fala assim: já é o suficiente. Nessa criação que está pronta no final do sexto dia, já está contido nela todo o potencial, toda a capacidade dessa criação se desenvolver e se desenrolar através da ação do homem na plenitude dos seus potenciais, em tudo aquilo que ela pode ser, tudo aquilo de maravilhoso que ela pode ser. Imagina a criação do avião, né? Você sair do Brasil e poder voar até a Austrália, ou até a Europa, ou até o sul da África, ou até o deserto do Saara. É uma coisa maravilhosa. Não tinha isso no dia 6, mas só que Deus ele contém o seu ato criativo para dizer: humanidade, eu quero que vocês sejam parte do processo de desabrochar dessa criação, porque Ele é o Deus
que sabe quando dizer já chega. Essa é a característica essencial que atribui a mim, a você e a toda a humanidade essa imagem e semelhança de Deus. Muitos, milhares de anos depois, o apóstolo Paulo, ele resumiu esse elemento, esse atributo, essa qualidade, como um dos frutos do Espírito mais marcantes, o domínio próprio, a capacidade de conter os seus desejos. E aí, quando a gente volta para a história da queda, para o segundo relato da criação, a gente vê como que isso é fundamental. Porque quando a serpente está falando com a mulher, está falando com a humanidade, porque Adão estava ali do lado, escondido atrás do arbusto, provavelmente. Adão é fantástico. O que a serpente está falando? Ela está falando assim: humanidade, mulher, Adão, vocês são igual a mim. Vocês são um animal selvagem. Vocês têm que dar vazão aos seus desejos. Porque o que um animal selvagem faz? Quando um animal selvagem está com fome, ele come, meu amigo. Um animal selvagem é incapaz de jejuar por um propósito. Se você pega um animal e coloca uma fonte de alimento ilimitada para ele, algumas espécies elas vão comer tanto que elas vão comer até morrer. Porque o animal ele não tem a capacidade de se autorrefrear, de controlar os seus impulsos, os seus instintos, os seus desejos. Quando um animal chega na época do acasalamento, meu amigo, ele simplesmente acasala, ele atende aos seus desejos. Se ele está no cio, ele vai lá e acasala porque ele vai atender aos seus desejos, aos seus instintos. E veja só se não é isso que a mulher e que a humanidade falha em demonstrar essa característica. Porque quando a mulher, ela olha, depois da fala da serpente, depois que a serpente põe aquela dúvida na cabeça dela, foi isso mesmo que Deus disse? Eu acho que Deus não disse isso não. Você tem que comer de tudo que tem nesse jardim. Depois da serpente dizer isso, Eva ela olha de novo para a árvore do conhecimento do bem e do mal e para aquele fruto. E quando ela olha pela segunda vez, ela percebe que esse fruto ele era atraente, ele era desejável. Ele era desejável para a partir dele se obter conhecimento. Então, esse segundo olhar da mulher para o fruto, ele traz esse elemento muito forte do desejo. Desejável aos olhos, atraente. Esse elemento do desejo, da atração, gente, eles são fundamentais para a vida humana. Porque se a gente não tivesse o desejo por comer, a gente ia morrer de fome. Se a gente não tivesse o desejo por sexo, a gente ia morrer, ia ser extinto enquanto humanidade, a gente não ia conseguir procriar. Mas, meus amigos, o que Deus está querendo contar para mim e para você, nessa história que inicialmente parecia uma história maluca, de um Deus que tem TDAH, que coloca uma armadilha no meio do jardim e que coloca uma serpente falante no meio da história, essa história está querendo ensinar para mim e para você que a gente precisa aprender a controlar os nossos desejos. Porque se a humanidade ela não aprender a controlar os seus desejos, meu amigo, isso vai se desenrolar em uma desgraça sem fim. Porque, veja só se não é isso na verdade. Todo pecado cometido pelo homem, pela mulher, por mim e por você, ele é o resultado da nossa falta de controle dos nossos desejos. Quando alguém me fecha no trânsito e eu amaldiçoo até a 30ª geração daquela pessoa, eu fui incapaz de conter o meu desejo de expressar a minha ira. Quando um homem que estupra uma mulher, ele comete essa violência absurda, ele faz isso porque ele falhou em conter o seu desejo sexual. Quando a gente conta uma mentira numa história porque a gente está querendo aparecer melhor do que aquilo que a gente é, ou fazer com que a história fique mais interessante daquilo que ela é de verdade, a gente está falhando na capacidade de controlar o nosso desejo por ser reconhecido, por ser admirado, por ser valorizado pelas pessoas que estão à nossa volta. No segundo relato da criação, Deus está falando uma coisa muito importante para esse povo que está começando uma jornada de 40 anos no deserto. Deus está chegando para eles e está dizendo assim: meus amigos, meus filhos queridos, vocês precisam aprender a controlar os seus desejos. A falha em conseguir controlar os seus desejos é a gênese, é a causa raiz de toda a desgraça que você vê no mundo onde você está vivendo. O texto não é sobre como o homem pecou exatamente, sobre uma narração literal dessa história.
O texto o significado dele fala para mim e para você que a gente precisa dominar os nossos desejos. E, gente, em 2024, ou seja lá o ano que você esteja assistindo esse vídeo, eu não sei se tem uma coisa mais importante para a gente aprender nessa sociedade onde a gente vive. Na sociedade da acumulação. Na sociedade onde cada pessoa precisa ter 50 camisetas, 80 pares de sapato, de tênis, os modelos diversos. A gente desenvolveu mecanismos de acumulação sem limite. Você acredita que nós vivemos hoje em um planeta onde menos de 1% da população mundial concentra mais de 80% de toda a riqueza produzida e disponível no planeta? Essas pessoas, elas falharam miseravelmente em dominar os seus desejos. Mas só que a gente não pode ficar olhando só para esse pessoal que está lá em cima da pirâmide social do mundo. Eu tenho que olhar para mim e você tem que olhar para você. Esse é o convite do texto. É a gente perceber quando na nossa vida nós estamos sendo incapazes de dominar, de controlar os nossos desejos. Esse é o segundo relato da criação. Isso é incrível, não é verdade? A Paula acabou de falar ali atrás, né, que o texto deixa claro pra gente que nós não somos animais selvagens. Nós carregamos dentro de nós, nós já temos dentro de nós essa capacidade de dominar os nossos desejos. A gente já tem dentro de nós a capacidade de fazer brotar, florescer esse fruto do Espírito tão lindo, o domínio próprio. Já está dentro de nós, mas nós precisamos, nessa caminhada, nessa jornada com Deus, do mesmo jeito que o povo que ouviu essa história pela primeira vez estava começando uma caminhada com Deus, talvez eu e você estamos começando a nossa caminhada, já estamos no meio da nossa caminhada com Deus, mas aonde quer que você esteja, em qualquer ponto que você esteja da sua jornada com Deus, sempre é tempo de você aprender a controlar os seus desejos. E, a partir do desabrochar desse relacionamento com Deus, permitir que esse fruto lindo, esse fruto do Espírito maravilhoso, o domínio próprio, ele floresça também na sua vida. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e aproveitar, comentar aqui embaixo como é que essa história, como que esse segundo relato da criação, ele ministra a sua vida e como que ele tem o potencial de ministrar tantas pessoas nesse mundo. Pega esse vídeo e compartilha, talvez com aquele parente que não é cristão, com aquela pessoa que não crê em Deus ainda, porque eu tenho certeza que esse olhar mais sincero, mais genuíno, mais honesto e mais simples da palavra de Deus, eu tenho certeza que tem o potencial de plantar sementes de vida eterna na cabeça dessas pessoas. Então faz isso, compartilha aí no grupo da família, no grupo da igreja, no WhatsApp, onde quer que você esteja aí conectado, tá bom? E a segunda coisa é que esse vídeo ele faz parte de uma série de estudos bíblicos que a gente deu o nome de A Bíblia Me Dá Sono. Então pega lá na playlist que está aqui no nosso canal e assiste toda a série para que você possa ser ministrado. Esse vídeo ele foi produzido, desenvolvido e criado pela Etnos. A Etnos é uma organização missionária que atua única e exclusivamente nos lugares onde Jesus ainda não é conhecido. Então, se você quiser incentivar o nosso trabalho e se tornar um parceiro da Etnos, que é a organização missionária que eu tenho o privilégio de presidir, entra no link que está aqui embaixo, etnosglobal.org/faça parte. E venha caminhar com a gente, cooperar conosco nesse processo de preparação do caminho do Senhor. Beleza? É tudo isso por hoje. Obrigado por assistir até o final. Te vejo na próxima.